Às vezes, o amor não termina com uma grande briga ou um grito de traição, mas com um sussurro frio de desprezo que estilhaça qualquer ilusão de companheirismo. Beatriz acreditava que sua dedicação e o apoio que deu a Gustavo durante anos seriam a base de um futuro sólido, mas uma única frase dita diante do espelho revelou que ela era apenas um obstáculo para a imagem que ele desejava projetar. O que Gustavo não percebeu é que, ao pedir que ela se tornasse invisível, ele deu a Beatriz a clareza necessária para desaparecer de vez da vida dele, deixando para trás apenas o vazio de uma ambição oca. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O silêncio no nosso apartamento no 20º andar, com vista para o horizonte iluminado de São Paulo, sempre me pareceu um sinal de paz, uma calmaria após um dia exaustivo de trabalho. Naquela noite de sábado, porém, o silêncio tinha uma textura diferente. Era denso, pesado como o veludo do vestido azul marinho que eu havia acabado de tirar do cabide. O ar-condicionado murmurava um som metálico constante, enquanto o cheiro doce do meu perfume floral se misturava ao aroma amadeirado e forte do pós-barba de Henrique. Eu me olhei no espelho, do closet ajeitando uma mecha do meu cabelo castanho, sentindo uma pontada de orgulho. Foram 3 anos de relacionamento, e hoje era a noite dele. Henrique finalmente seria apresentado como o novo diretor de operações da consultoria onde trabalhava. E haveria um coquetel luxuoso em um casarão nos Jardins, para celebrar o novo ciclo da empresa. Henrique apareceu atrás de mim, refletido no vidro. Ele estava impecável em um terno sob medida, que eu mesma tinha ajudado a pagar no mês anterior, quando ele disse que precisava de uma armadura de vencedor para a promoção. Ele ajustava o nó da gravata de seda com uma precisão cirúrgica, os dedos longos se movendo sem hesitação. Eu sorri para o reflexo dele, esperando um elogio, um beijo no ombro ou qualquer sinal de carinho antes de sairmos. Em vez disso, ele parou o que estava fazendo e me encarou pelo espelho com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era um olhar clínico, quase desdenhoso. "Manuela", ele começou, a voz baixa, mas perfeitamente audível. "Preciso te pedir uma coisa importante sobre hoje à noite." "Pode falar, meu amor." "O que foi?" Respondi, virando-me para ele com um par de brincos de pérola nas mãos. Achei que ele fosse pedir para eu conferir o discurso dele ou para não exagerar nas taças de espumante, já que eu costumo ficar falante. "Quando bebo." Ele respirou fundo, soltando o ar com uma impaciência contida. "Quando chegarmos lá na festa, eu quero que você finja que não está comigo. A gente entra separado, você fica circulando, aproveita o buffet, mas não me procura. Se alguém perguntar, você é só uma convidada ou uma conhecida de longa data." O par de brincos escorregou da minha mão e caiu sobre o tapete felpudo, sem fazer barulho, exatamente como o meu coração pareceu parar de bater por um segundo. Eu gelei. Senti o sangue fugir do meu rosto, deixando uma sensação de formigamento nas pontas dos dedos. Eu o olhei, piscando várias vezes, esperando que ele soltasse uma risada e dissesse que era uma piada de mau gosto, uma daquelas ironias ácidas que ele usava de vez em quando. Mas Henrique não riu. Ele continuou ajustando o punho da camisa, a expressão gélida. "Como é?" perguntei, a voz saindo mais fina do que eu pretendia. "Por que eu faria uma coisa dessas, Henrique? É a sua noite. Eu estive ao seu lado em cada madrugada que você passou em claro estudando para aquele MBA. Eu segurei as pontas quando você foi demitido do último emprego e a gente sobreviveu só com o meu salário de arquiteta por 6 meses. Por que eu tenho que fingir que não te conheço agora?" Ele deu um passo à frente, invadindo o meu espaço pessoal. Mas não de um jeito protetor. Era intimidante. "Escuta, seja racional. O conselho da empresa é formado por gente de outro nível. O CEO, o Dr. Arnaldo, valoriza certas conexões. Hoje vai estar lá a filha dele, a Letícia. Ela é influente, conhece todo mundo no mercado financeiro. Eu preciso circular, Manuela. Preciso parecer disponível para o networking, entende? Sem o peso de um relacionamento sério que possa parecer limitador. É só por algumas horas.
Pensa na nossa conta bancária. Pensa no apartamento maior que queremos comprar. É um sacrifício estratégico. Um peso. A palavra ecoou na minha mente como um tapa. Eu era o peso. A mulher que pagou as prestações do carro dele no ano passado, que organizou cada detalhe da vida dele para que ele pudesse brilhar, agora era um estorvo para a sua ascensão social. Olhei para Henrique e, pela primeira vez, vi o estranho que habitava aquele corpo. A ambição dele não era mais um motor, era um monstro que tinha engolido qualquer vestígio de caráter. Eu poderia ter gritado, poderia ter jogado o frasco de perfume caro contra a parede ou rasgado aquele terno de vencedor, mas uma calma estranha, quase glacial, tomou conta de mim. Era a calma de quem acaba de ver uma máscara cair e percebe que o baile acabou. Tudo bem, eu disse. A voz agora, firme, desprovida de qualquer emoção. Eu entendo perfeitamente, Henrique. Ele relaxou os ombros, visivelmente aliviado por eu não ter feito uma cena. Sabia que você seria compreensiva. Você é incrível, Manu. É por isso que eu te amo. Depois da festa, a gente comemora nós dois sozinhos, com um champanhe do bom, tá? Ele se aproximou para me dar um beijo na testa, mas eu me esquivei sutilmente, fingindo pegar minha bolsa. Sobre a poltrona. Fomos para a garagem em silêncio. Eu dirigi o carro, o meu carro, até o endereço nos jardins. O trajeto levou cerca de 20 minutos, cruzando a Marginal Pinheiros, sob as luzes amareladas dos postes. Henrique checava o celular obsessivamente, ensaiando frases de efeito em voz baixa. Quando parei o carro em frente ao casarão, o valet se aproximou. Henrique saiu rápido, sem olhar para trás, apenas fazendo um sinal de poeto com a mão enquanto se misturava aos convidados que subiam a escadaria de mármore. Eu fiquei ali, segurando o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. O manobrista bateu levemente no vidro, esperando que eu saísse. "Pode levar o carro, moça?" Ele perguntou gentilmente. "Não", respondi, olhando para a entrada da festa onde Henrique desaparecia entre vestidos de seda e risadas ensaiadas. Eu mudei de ideia. Não vou entrar. Engatei a marcha e saí dali antes que as lágrimas que começavam a queimar meus olhos caíssem, mas elas não caíram. No caminho de volta para casa, a tristeza foi sendo substituída por uma clareza cortante. Eu não era apenas uma namorada. Eu era a infraestrutura da vida de Henrique, e estava na hora de retirar o suporte. Cheguei no apartamento e, sem ligar as luzes da sala, fui direto para o quarto. Peguei as 3 malas grandes que guardávamos no maleiro. Comecei a jogar minhas roupas dentro delas, sem dobrar, sem cuidado. Sapatos, livros, meus materiais de desenho. Cada objeto retirado deixava um rastro de vazio nas prateleiras que antes dividíamos. Eu não levaria nada que ele tivesse me dado. O que, para ser honesta, não era muita coisa. Em menos de 2 horas, minha vida estava compactada em 6 malas no meio da sala. Deixei a chave dele em cima da mesa de jantar, junto com um envelope que continha a cópia do contrato de aluguel, que estava no meu nome. Eu já tinha ligado para o proprietário semanas antes para discutir a rescisão, caso comprássemos a casa nova. Então foi fácil formalizar o distrato por e-mail ali mesmo, no celular. Liguei para um serviço de mudança por aplicativo e, em pouco tempo, 2 homens ajudavam a descer tudo para uma van. Eram quase 2 da AMU. Manhã, quando fechei a porta daquele apartamento pela última vez. Eu me sentia leve, apesar da dor latente no peito. Fui para um hotel próximo ao meu escritório. Precisava de apenas algumas horas de sono antes de decidir o próximo passo. Deitei na cama impessoal do hotel. O silêncio agora era de liberdade. Exatamente 4 horas depois de eu ter deixado Henrique naquela festa, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Ricardo, um dos poucos amigos sinceros de Henrique, que também estava no evento. A mensagem dizia: "Manu, onde você está? O Henrique acabou de se meter em uma confusão homérica aqui. Ele tentou impressionar a filha do doutor, Arnaldo, e as coisas saíram muito do controle. Você precisa vir buscar ele. Ele está em choque." Eu olhei para a tela, um meio sorriso surgindo nos meus lábios. Bloqueei o número do Ricardo e depois o de Henrique. Eu não era mais a pessoa que buscava os destroços que ele deixava pelo caminho. O sol de domingo nasceu pálido, filtrado pelas cortinas pesadas e beges do quarto de hotel.
Eu não havia dormido mais do que 3 horas, mas não sentia cansaço. Sentia uma espécie de eletricidade estática percorrendo minhas veias, um estado de alerta que eu não experimentava há anos. O cheiro de produtos de limpeza industrial e o leve aroma de café passado que vinha do corredor do hotel me traziam de volta à realidade a cada segundo. Eu estava sozinha, em um quarto de 20 metros quadrados, com toda a minha vida dentro de 6 malas empilhadas num canto, e, estranhamente, eu nunca me senti tão dona de mim. Peguei o celular que estava mudo sobre o criado mudo. Havia dezenas de notificações. Henrique tinha tentado me ligar 32 vezes. Havia mensagens no WhatsApp, no Instagram e até e-mails. Eu não abri nenhum. Em vez disso, entrei no perfil da empresa dele e procurei pelas fotos marcadas do evento da noite anterior. Eu precisava entender o que Ricardo quis dizer com confusão homérica. Não demorou muito para encontrar. Alguém tinha postado um vídeo curto nos stories, gravado de relance, onde Henrique aparecia no centro de um círculo de pessoas no jardim do casarão. Ele estava com a voz embargada. Reconheci o tom, de quem já passou da 5ª taça de gin, e gesticulava excessivamente enquanto falava com uma mulher loira, elegantemente vestida em um Chanel preto. Era Letícia, a filha do Dr. Arnaldo. Pelo que pude ler nos lábios e captar pelo som abafado, Henrique estava tentando vender uma ideia de investimento pessoal, agindo como se fosse um herdeiro ou um investidor anjo, e não apenas um funcionário recém-promovido. O vídeo cortava para o momento em que o próprio Dr. Arnaldo se aproximava, com uma expressão de poucos amigos. O áudio ficava mais claro. Henrique, o que você está fazendo? Você está importunando minha filha com delírios de grandeza? A vergonha alheia que senti foi física. Henrique, no seu afã de parecer o vencedor disponível, tinha ultrapassado todos os limites do bom senso corporativo e social. Ele achou que o networking era um passe livre para a arrogância. Desliguei a tela e respirei fundo. Henrique sempre foi um parasita de status. Ele se alimentava da minha estabilidade, do meu bom gosto e, principalmente, do meu dinheiro, para construir uma persona que ele não conseguia sustentar sozinho. Ele queria que eu fosse invisível, porque eu era a única pessoa que conhecia a verdade. Que o terno dele foi parcelado no meu cartão, que o carro que ele dirigia era meu e que a inteligência emocional dele era nula. Levantei-me, tomei um banho longo e quente, deixando a água levar o último resquício do perfume dele, que ainda parecia impregnado na minha pele. Vesti uma roupa simples, mas elegante, e desci para tomar café. Enquanto mastigava um croissant seco, comecei a minha própria operação de limpeza. A primeira ligação foi para o banco. Henrique tinha um cartão adicional do meu principal, que eu permitia, que ele usasse para emergências e despesas da casa que ele nunca conseguia cobrir. Cancelei o cartão na hora. O atendente perguntou se houve perda ou roubo. Algo do tipo. Respondi friamente. A segunda ligação foi para a seguradora do carro. O veículo que ele usou para ir à festa, um SUV que eu comprei com o bônus de um projeto grande de arquitetura no ano passado, estava no meu nome. Henrique tinha a chave reserva. Enviei uma mensagem para o Ricardo, o amigo, que tinha me avisado da confusão. Ricardo, bom dia. Não vou buscar o Henrique. Aliás, não estou mais com ele. O carro que ele está usando é meu. Preciso que você dê um recado. Ou ele deixa a chave na recepção do prédio onde morávamos até às 10 da manhã. Ou eu vou registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita agora mesmo. Não é uma ameaça, é um aviso. 10 minutos depois, o meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Manuela? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Era a voz de Henrique, soando desesperada, rouca e visivelmente abalada. Eu acordei na casa do Ricardo. Minha cabeça está explodindo e eu acabei de ver que meu cartão foi recusado quando tentei pedir um remédio. E que história é essa de polícia e de carro? A gente precisa conversar, Manuela. Eu tive uma noite péssima. O doutor Arnaldo entendeu tudo errado. Henrique, interrompi, mantendo a voz tão plana quanto a superfície de uma mesa de mármore. Não existe agente. Você me pediu para ser invisível ontem à noite, lembra? Eu apenas levei o seu desejo ao pé da letra. Eu desapareci da sua vida.
O apartamento já está com o contrato de rescisão assinado. Minhas coisas já saíram de lá e a chave reserva está com o porteiro. Onde você vai morar a partir de... Amanhã não é problema meu. Você não pode fazer isso, ele gritou, e pude ouvir o som de algo quebrando ao fundo, provavelmente ele descontando a raiva em algum objeto do Ricardo. Nós temos uma história. Você está me deixando no pior momento da minha carreira. O Arnaldo me suspendeu por 2 semanas. Eu corro o risco de perder a diretoria antes mesmo de começar. Que bom que você percebeu o timing, eu disse, sentindo uma satisfação sombria. Você quis voar alto demais e decidiu que eu era um peso que te impedia de subir. Agora você está livre, Henrique, sem o peso da namorada, sem o peso das contas pagas por ela, sem o peso da dignidade. Aproveita a queda. Desliguei antes que ele pudesse berrar novamente. Bloqueei o número desconhecido. Fui para o meu escritório de arquitetura. O trabalho sempre foi meu refúgio, e eu tinha um projeto enorme para entregar. A reforma de uma cobertura na Vila Nova Conceição. Minha sócia e melhor amiga, Camila, já me esperava com uma caneca de café e um olhar de quem sabia que algo tinha mudado. Você está com uma cara de quem acaba de cometer um crime ou de quem ganhou na loteria, ela comentou, sentando-se à mesa comigo. Um pouco dos dois, Mila, respondi, abrindo o notebook. Eu terminei com o Henrique, ou melhor, eu me demiti do cargo de suporte vital dele. Contei tudo para ela. Cada detalhe daquela frase no espelho, a frieza no olhar dele, o plano de me esconder como se eu fosse uma vergonha. Camila ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados. No final, ela apenas pegou minha mão. Ele sempre foi um encosto, Manu. A gente só não falava para não te magoar. Mas me diz uma coisa, você sabe que ele vai vir atrás de você, né? Esse tipo de homem não aceita perder a fonte de recursos tão fácil. Eu sei, respondi, olhando para a planta baixa na tela. Mas ele não sabe que eu mudei as regras do jogo. Ele acha que a vingança é só eu ter ido embora. Ele não faz ideia do que eu descobri naquelas madrugadas em que ele achava que eu estava dormindo, enquanto ele usava o meu computador para trabalhar. Camila arqueou a sobrancelha. O que você descobriu? Henrique não é apenas um babaca ambicioso. Mila, ele é descuidado. E ele deixou rastros de algo muito sério envolvendo as contas da consultoria no meu histórico de navegação. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eu não sou uma pessoa vingativa por natureza, mas Henrique tinha tentado apagar a minha existência para brilhar em cima das minhas costas. Agora, eu ia garantir que a luz dele se apagasse de vez, mas de forma totalmente legal e justificada. A segunda-feira em São Paulo parecia ter um peso diferente. O céu estava de um cinza chumbo, típico daquelas manhãs em que a poluição e a umidade se abraçam sobre a Marginal Pinheiros, criando uma atmosfera abafada e opressora. No meu escritório, o som constante da plotter imprimindo plantas arquitetônicas servia como uma trilha sonora hipnótica para os meus pensamentos. O cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma de papel novo e ao leve frescor do ar-condicionado, mas nada disso conseguia acalmar o tremor leve nas minhas mãos. Eu estava sentada diante do meu notebook, com a tela brilhando em tons de azul e branco, revelando a teia de mentiras que Henrique tinha tecido nos últimos meses. Enquanto ele achava que eu estava dormindo profundamente ao seu lado, o brilho da tela do meu computador no escritório de casa, que ele usava sem cerimônia, refletia o seu verdadeiro rosto. Henrique não era apenas um alpinista social, ele era um fraudador. Eu olhava para as pastas que ele esqueceu de ocultar adequadamente, arquivos com nomes genéricos como Projetos, Extra 2025, mas que escondiam planilhas detalhadas de superfaturamento de fornecedores da consultoria. Ele estava recebendo, por fora, de empresas de logística para garantir contratos com o Dr. Arnaldo. Cada entrada na planilha era uma facada na confiança que eu depositei nele por 3 anos. A porta de vidro do escritório se abriu bruscamente. O som do impacto da maçaneta contra o batente ecoando pelo espaço aberto. Eu não precisei levantar os olhos para saber quem era. O perfume amadeirado caro, agora misturado a um cheiro acre de suor e estresse, preencheu o ambiente. Henrique estava parado ali, no meio da recepção, com os cabelos desarrumados e a mesma camisa da noite anterior. Agora,
amassada e com o colarinho manchado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em apenas uma noite. Manuela, a gente precisa conversar agora. Ele vociferou, ignorando o olhar de reprovação da Camila e o silêncio atônito dos outros 2 estagiários que trabalhavam ali. Você me deixou trancado para fora daquele apartamento. Eu tive que dormir no sofá do Ricardo como se fosse um mendigo. E que palhaçada é essa de cancelar os cartões? Eu passei a maior vergonha da minha vida hoje de manhã tentando pagar um táxi. Eu me levantei lentamente, mantendo a postura ereta que o yoga me ensinou a cultivar, mas que a vida com ele quase me fez esquecer. Dei a volta na minha mesa de carvalho claro e caminhei até ele, sentindo o piso de cimento queimado frio sob os meus pés. Eu não sentia medo. Sentia uma náusea profunda, uma repulsa física por aquele homem que eu um dia pensei em chamar de marido. Baixa o tom de voz, Henrique. Eu disse isso num tom tão baixo que ele teve que se inclinar para ouvir. Este é o meu local de trabalho. Aqui, você não é ninguém. Você é apenas um ex-morador de um apartamento que não te pertence e um ex-usuário de cartões que eu pagava. Ele riu, uma risada nervosa e seca que revelava o seu desespero. Ah, entendi. É isso? Uma vingancinha de mulher traída porque eu pedi um tempo na festa? Você é patética, Manu. Tudo o que eu fiz foi pelo nosso futuro. Eu precisava daquela promoção. Eu precisava impressionar o Arnaldo e a Letícia. Você não entende nada de negócios. Só entende de desenhar casinha e escolher cor de cortina. Devolve a chave do carro agora. Eu tenho uma reunião em 1 hora e não posso chegar de Uber. Você não tem reunião nenhuma, Henrique. Respondi, cruzando os braços. E você não vai a lugar nenhum com o meu carro. O seu futuro acabou no momento em que você decidiu que eu era descartável. E o Dr. Arnaldo? Eu imagino que ele não vai ficar nada impressionado quando descobrir que o novo diretor de operações está recebendo 10% de propina da transportadora Translog. O rosto de Henrique mudou de cor instantaneamente, do vermelho de raiva para um branco cadavérico quase transparente. Ele tentou falar, mas a voz falhou, transformando-se em um engasgo seco. Ele deu um passo para trás, esbarrando em um vaso de costela de Adão que decorava a entrada. Do que você está falando? Ele gaguejou, os olhos arregalados, procurando freneticamente por uma saída naquela conversa que ele não pudesse manipular. Eu falo da pasta Projetos Extra, Henrique. Eu falo dos e-mails trocados com o diretor financeiro da Translog de madrugada, usando o meu IP, o meu computador, na minha casa. Você foi tão arrogante que achou que eu era burra demais para notar a lentidão no sistema ou os arquivos ocultos. Você se achava o mestre da estratégia, mas esqueceu que eu sou arquiteta. Eu sei ler estruturas, Henrique, e a sua estrutura é podre. Ele tentou se aproximar, as mãos estendidas em um gesto de súplica que fedia a falsidade. Manu, escuta, não é o que parece. Eu estava fazendo um fundo de reserva para a gente, para a nossa casa. Eu ia te contar tudo, eu juro. Não faz nada de cabeça quente, isso pode acabar com a minha vida. Você não quer me ver na cadeia, quer? Por favor, meu amor, lembra de tudo o que vivemos. Eu senti um calafrio de nojo. Não me chama de meu amor. E não, eu não quero te ver na cadeia. Eu quero apenas que você colha exatamente o que plantou. Você me pediu para ser invisível, Henrique. E eu vou ser. Vou ser tão invisível que, quando a auditoria da consultoria bater na sua porta amanhã, você não vai nem saber quem enviou as denúncias anônimas com todos os prints e extratos anexados. Ele desabou em uma das cadeiras de design da recepção, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio no escritório era absoluto, quebrado apenas pelo som distante do trânsito da cidade lá fora. Eu olhei para ele e não vi o homem poderoso que ele tentava emular. Vi um menino assustado, que construiu um castelo de cartas sobre um pântano de egoísmo. Sai daqui agora, ordenei, sem gritar, mas com uma autoridade que o fez levantar num salto. O carro está estacionado na rua de trás. A chave está com o segurança do prédio. Você tem exatamente 30 minutos para pegá-lo e sumir da minha frente antes que eu chame a polícia para te retirar por invasão. Ele me encarou uma última vez. Não havia mais amor nem arrependimento. Apenas um ódio puro e destilado. Ele sabia que tinha perdido.
Ele sabia que as mulheres das cortinas tinha acabado de demolir o seu império de papel. Sem dizer uma palavra, ele girou nos calcanhares e saiu, quase tropeçando nos próprios pés. Eu voltei para a minha mesa e me sentei. Camila veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Você está bem, Manu? Quer que eu cancele as reuniões de hoje? Eu olhei para ela e sorri. Pela primeira vez em meses, meu sorriso era real, vindo de algum lugar profundo que Henrique não tinha conseguido colonizar. Não, Camila, pode manter tudo. Na verdade, me traz aquela planta do projeto da Vila Nova Conceição. Eu tenho uma vida nova para construir, e o alicerce finalmente está limpo. O capítulo da dor estava se fechando, mas o capítulo da justiça estava apenas começando. Henrique. Achava que o pior já tinha passado, que o confronto no escritório era o ápice da minha vingança. Ele não fazia ideia de que eu já tinha agendado um café com a Letícia, a filha do Dr. Arnaldo, para aquela tarde. E eu não ia falar de negócios, ia falar de caráter. O café onde marquei de encontrar Letícia ficava em uma esquina charmosa da Vila Nova Conceição, cercado por árvores frondosas que pareciam filtrar o caos sonoro de São Paulo. O ambiente exalava um aroma reconfortante de grãos torrados na hora e um leve toque de baunilha vindo dos bolos artesanais expostos no balcão de vidro. O som ambiente era uma mistura suave de jazz e o tilintar discreto de colheres de prata contra xícaras de porcelana. Eu cheguei 10 minutos antes, sentando-me em uma mesa ao fundo, perto de uma janela que dava para um pequeno jardim de inverno. O vidro estava levemente embaçado pela chuva fina que começava a cair, transformando as luzes dos carros na rua em borrões coloridos. Minhas mãos estavam apoiadas sobre a mesa e eu sentia a textura fria do mármore sob meus dedos. Eu estava calma, uma calma que eu não conhecia há anos. A calma de quem não tem mais nada a esconder e nenhuma máscara para sustentar. Letícia chegou exatamente no horário. Ela vestia um sobretudo bege impecável e carregava uma bolsa de couro que exalava aquele cheiro característico de luxo discreto. Quando ela se aproximou, seu olhar era uma mistura de curiosidade e cautela. Ela provavelmente esperava uma cena, um choro de ex-namorada ou uma súplica desesperada. Eu apenas sorri e a convidei para sentar. Obrigada por vir, Letícia, comecei, enquanto a garçonete trazia o meu expresso duplo e o chá de hibisco que Letícia pedira. Eu serei direta. Ontem à noite, no evento do seu pai, o Henrique me pediu para ser invisível. Ele achou que para ascender socialmente e conquistar a confiança de vocês, eu era um empecilho, um detalhe irrelevante que precisava ser ocultado. Letícia arqueou uma sobrancelha, levando a xícara aos lábios. Ele me disse que vocês tinham terminado há semanas e que você era apenas uma conhecida que ele não conseguia dispensar por educação. Henrique é ambicioso, Manuela. Meu pai gosta de ambição. Existe uma linha tênue entre ambição e falta de caráter, Letícia, respondi, abrindo minha bolsa e retirando um pequeno envelope pardo e um pendrive. Eu não estou aqui para falar da minha dor pessoal ou para pedir que você se afaste dele por solidariedade feminina. Estou aqui porque o Henrique usou a minha infraestrutura, o meu computador e a minha casa para cometer crimes contra a empresa do seu pai. Empurrei o envelope pela mesa. Dentro, havia cópias impressas dos contratos superfaturados e das planilhas de propina que eu havia encontrado. Letícia hesitou por um segundo, mas pegou os papéis. À medida que ela lia, vi a cor sumir de seu rosto. O brilho de autoridade em seus olhos foi substituído por uma expressão de choque e, logo em seguida, de fúria contida. Ela não era apenas uma filha de CEO. Ela era a diretora jurídica da consultoria. Ela sabia exatamente o que aqueles números significavam. Ele estava drenando recursos através da Translog, Letícia murmurou, mais para si mesma do que para mim. Meu pai confiou a ele a diretoria de operações justamente para limpar esses processos. Ele não ia limpar, Letícia. Ele ia profissionalizar o desvio. Completei, sentindo um gosto amargo, mas necessário. No pendrive estão os logs de acesso. Ele acessava as contas do exterior, usando o meu IP de casa, achando que, se algo fosse rastreado,
A culpa cairia em mim ou ficaria perdida em um emaranhado técnico. Letícia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O cheiro do chá de hibisco agora parecia pesado no ar entre nós. Ela guardou tudo na bolsa e se levantou. Ela não me agradeceu com palavras efusivas, mas o aperto de mão que me deu foi firme e carregado de um respeito novo. Você fez o certo, Manuela. Henrique queria que você fosse invisível, mas acabou de se tornar o centro das atenções do nosso departamento jurídico. E eu garanto a você, meu pai não é um homem clemente com traidores. Ela saiu do café com passos decididos, deixando para trás o som do jazz e o meu café agora frio. Eu fiquei ali por mais algum tempo, observando a chuva aumentar. Eu sentia como se um peso imenso tivesse sido removido dos meus ombros. A vingança não era sobre ver Henrique sofrer fisicamente. Era sobre ver a máscara dele sendo arrancada no palco que ele mais prezava, o do poder. As 3 semanas seguintes foram um borrão de produtividade e reconstrução. Eu me mudei para um loft compacto, mas ensolarado na Vila Madalena. Um lugar que tinha a minha cara, com plantas por todos os lados e uma mesa de desenho enorme, voltada para a janela. Camila e eu fechamos o contrato para a reforma da cobertura na Vila Nova Conceição e o trabalho me consumia de forma saudável. A notícia da queda de Henrique chegou em uma tarde de quinta-feira, através de um portal de notícias corporativas que Camila monitorava. A manchete era discreta para o grande público, mas devastadora para o mercado. Consultoria de prestígio demite diretor por justa causa e inicia auditoria externa por suspeita de fraude. Não citava o nome de Henrique, diretamente na manchete, mas a foto dele saindo do prédio com uma caixa de papelão nas mãos, cercado por seguranças, circulou nos grupos de WhatsApp do setor. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Você destruiu a minha vida, Manuela. Eu não tenho mais nada, nem emprego, nem referências, nem o carro, nada. Espero que você esteja feliz com o que fez. Eu li a mensagem enquanto tomava uma taça de vinho na minha nova varanda, sentindo a brisa fresca do final da tarde paulistana. Eu não sentia felicidade no sentido cruel da palavra. Eu sentia justiça. Henrique não perdeu tudo por minha causa. Ele perdeu tudo porque decidiu que as pessoas eram degraus. Ele achou que eu era apenas o cimento que segurava os degraus dele, esquecendo que o cimento é o que dá estrutura a toda a obra. E, sem estrutura, qualquer castelo cai. Não respondi à mensagem. Apenas apaguei e bloqueei o número. Ele não merecia nem o meu ódio, pois o ódio ainda é um vínculo. Eu queria a indiferença. Hoje, quando me olho no espelho para me arrumar para uma reunião ou para um jantar com amigos, eu sorrio para o meu reflexo. Não há mais sombras de dúvida ou insegurança. Henrique me pediu para fingir que não estava com ele naquela noite, e foi o melhor conselho que ele já me deu. Hoje, eu realmente não estou com ele. Estou comigo mesma. Sou visível, sou forte e sou a única arquiteta do meu próprio destino. O silêncio do meu novo lar não é mais pesado. É a música mais bonita que eu já ouvi. Finalizei o projeto da cobertura com honras, e o Dr. Arnaldo, através de Letícia, acabou me indicando para outros 2 clientes de alto padrão. Eles sabiam da minha integridade, e isso valia mais do que qualquer networking falso. Em festas luxuosas, Henrique desapareceu do mapa corporativo. Dizem que voltou para a casa dos pais no interior, carregando processos judiciais que o seguirão por anos. A vida seguiu seu curso, como o trânsito da marginal que nunca para. Mas agora, eu não estou mais no banco do passageiro. Eu estou no volante, e o caminho à frente nunca pareceu tão claro e brilhante. A invisibilidade, afinal, foi o manto que me permitiu ver a verdade, até finalmente me tornar livre.